Graças a Deus. Eu já quero convidar você a ir abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler apenas um versículo. Fique à vontade essa noite para adorar a Deus, glorificar o nome dEle, porque a presença de Deus se faz real no nosso meio, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Estava vendo a irmã Sueli falando sobre como que o diabo rouba o nosso dinheiro quando a gente está no mundo. Na nossa casa foi desse jeito, irmãos. O dinheiro era gastado tudo em cerveja, mas não sobrava para nada. Foi só o diabo sair que as coisas começaram a melhorar. Meus irmãos, a gente paga para ser infeliz quando está no mundo, não é verdade? A gente paga para ser infeliz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. De novo, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Só até aí, pode se assentar. A imitação é uma prática conhecida e praticada por muita gente. Você já deve ter tido a experiência de ver o Tom Cavalcante, em época de política, imitando cada um dos candidatos do debate. Ele é um profissional da imitação. De vez em quando eu ligo a minha TV e vejo alguns pregadores que imitam com perfeição os seus líderes denominacionais. O tom de voz, até a forma de gesticular na pregação, parece que você está vendo até outra pessoa pregando ali, de tão perfeita que é a sua imitação. E todos nós, eu tenho certeza que já vimos alguém imitar a risada do Silvio Santos, a voz rouca do Lula, o grito de gol do Galvão, ou o Faustão dizendo "Ô louco meu". São várias formas de imitação. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós também somos chamados a sermos imitadores. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O alvo da vida de Paulo era ser um imitador profissional, perfeito de Cristo. E ele acreditava que esse devia ser o alvo de todos os cristãos. Por isso ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquele tempo, irmãos, os cristãos não tinham Bíblias em mãos, como nós temos hoje, para poder examinar os detalhes da vida de Jesus, a fim de imitá-lo. Como Paulo resolve isso? Ele diz: façam o seguinte, olhem para a minha vida, sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Pois dessa forma, todos nós, no final das contas, estaremos imitando uma pessoa só, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para muita gente hoje em dia, ser cristão significa frequentar uma igreja, para outros significa carregar um crucifixo no peito, para outros significa fazer obras de caridade, para outros significa defender valores cristãos em época de eleição. Cada um tem a sua própria definição do que significa ser cristão. Porém, para Paulo, ser cristão significava ser um imitador de Cristo. Para o apóstolo João também, por isso ele disse: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou, ser um imitador. E o próprio Jesus nos disse: vocês devem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês devem me imitar. A vida cristã, meus irmãos, é um estilo de vida. É imitarmos tudo que diz respeito à vida do Senhor Jesus.
E por isso essa noite eu queria falar com vocês sobre sermos imitadores de Cristo. E a primeira verdade, irmãos, que eu gostaria de destacar essa noite é que somente os verdadeiros filhos de Deus podem ou conseguem imitar a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você sabe bem que o filho sempre imita o pai. Essa semana nós levamos um susto quando vimos a Ana Lívia, que está com 1 ano e alguns meses só, catando um cotonete, enfiando no ouvido com gosto. Meus irmãos, como ela chegou à conclusão de que aquele cotonete servia para enfiar no ouvido? É porque ela nos vê fazendo isso. E os filhos aprendem tudo pela imitação. Eu, por exemplo, fui corintiano até os 20 anos de idade. Mas não foi porque eu vi o Marcelinho Carioca jogando no Corinthians. Não. Foi simplesmente por ver o meu pai todos os dias torcendo para o Corinthians. E o filho acaba imitando o pai. Por isso esse texto diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Já que você, já que eu, já que somos filhos de Deus, nos compete imitarmos a Deus, o nosso Pai celestial. Em tudo o que formos fazer, meus irmãos, devemos nos perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus trataria as pessoas da mesma forma como eu as trato? Será que Jesus assistiria no celular e na TV as mesmas coisas que eu assisto? Ou será que algo nisso incomodaria os olhos dele? Tudo o que formos fazer devemos perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Porque essa é a mentalidade de um filho que deseja sempre imitar o seu pai. No mundo espiritual, nos tornamos filhos de quem imitamos. Quem imita o diabo, pecando, se torna filho dele. Conforme João 8,44, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, são filhos dele, porque querem fazer a vontade dele, porque vocês imitam ele. Mas, em Mateus 5,44, Jesus disse que se vocês amarem os inimigos e orarem por quem vos perseguem, vocês demonstrarão que são filhos do Pai Celestial, porque Ele faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, se vocês amarem até as pessoas ruins, vocês demonstrarão que são filhos de Deus, porque estão imitando a Deus e não o diabo. Portanto, irmão, se nós guardamos mágoas no coração de quem nos ofendeu, se gostamos de nos vingar, ofendendo também, e se falamos mal de quem nos insulta e nos magoa, estamos demonstrando que somos filhos do diabo, porque estamos imitando as ações do diabo. Porém, se nós perdoamos a ofensa, se nós oramos por quem nos faz mal, e até somos capazes de fazer o bem para quem nos maltrata, estamos demonstrando que somos filhos de Deus, porque estamos imitando as ações de Deus. O filho sempre vai puxar para o pai. Por exemplo, por que a minha pele é dessa cor? Porque a pele do meu pai é dessa cor. A minha filha costuma dizer que o meu nariz é mais fofinho do que o da minha esposa. Eu fico com a bola cheia. Por que o meu nariz é fofinho? Porque o nariz do meu pai também é fofinho. Por que eu estou ficando careca? Porque é na genética do meu pai. Você fica careca cedo. O filho sempre vai herdar características genéticas do seu pai. Quer saber se você é filho de Deus ou do diabo? Veja com quem você se parece mais. Se as suas ações e comportamentos se assemelham mais aos do diabo, então pode ser que você seja filho do diabo. Mas se as suas ações e comportamentos se assemelham às de Cristo, então você é filho de Cristo. Mas Renan,
Existe esse negócio mesmo de ser filho do diabo? Afinal de contas, não é todo mundo filho de Deus? Não. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo diz assim: todo aquele, ou melhor, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Está imitando ele. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus verdadeiro, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, a genética divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, ou seja, que não é santo, não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O mundo, aos olhos dos homens, está dividido entre negros e brancos, entre esquerdistas e direitistas, entre ocidentais e orientais, entre ateus e religiosos. Mas no mundo espiritual, o mundo está dividido entre filhos de Deus e filhos do diabo. Quem vive na prática do diabo, quem vive na prática do pecado é filho do diabo, mas quem vive numa vida de santidade se assemelha com Cristo e é filho de Deus. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, quando eu estava no meu 3º mês de conversão, eu cheguei da igreja, entrei, coloquei os meus pés dentro de casa, minha mãe viciada na novela das 6, das 7 e das 8, assistindo toda aquela sujeira do diabo. Meu irmão, minha irmã, eu comecei a sentir nojo daquelas coisas, e quando eu chegava da igreja, sabe o que eu fazia? Eu passava na sala da minha casa assim, com o rosto virado, mas a minha mãe ficava tão nervosa comigo, ela dizia: pra que tudo isso, meu filho? Não precisa dessas coisas, sabe por quê? Porque nasceu no meu coração o desejo de imitar a Deus, e a Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode nem contemplar o mal. Quando a pureza do Espírito nasce dentro de nós, nós queremos imitá-lo também, tendo pureza nos olhos. Guardamos os nossos olhos de tudo que não presta na TV, de tudo que não presta no celular, de toda a contaminação desse mundo. Queremos ser puro de olhos, puro na mente, puro no coração e puro no nosso comportamento, porque o Espírito Santo traz a genética de Deus para a nossa vida e nos tornamos semelhantes ao Pai. O Filho sempre vai imitar o Pai. Portanto, meus irmãos, se somos filhos de Deus de verdade, nós vamos viver a vida imitando a Cristo. Hoje, existe no mundo cerca de 47 mil denominações cristãs. Eu não disse 47 mil templos religiosos, existem muito mais. Mas existem 47 mil denominações cristãs, cada uma com um nome diferente e com uma visão diferente. No entanto, cada uma delas só pode se dizer cristã de verdade se tiver a mesma identidade, que é ser parecida com Cristo. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida após a conversão, nos conformar conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus para nós? Verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O maior propósito de Deus para nós não é nos tornar pessoas abençoadas em todas as áreas, porque nem com Jesus foi assim. O maior propósito de Deus para nós é nos transformar diariamente à imagem do seu Filho Jesus. E muitas vezes um instrumento que Ele irá usar para isso se chama tribulações e dificuldades. É por isso que o versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas boas e coisas ruins,
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas ruins que enfrentamos nem sempre são maldições. Muitas vezes são bênçãos de Deus para nos transformar à imagem de Cristo Jesus, para que o propósito maior dele se cumpra na nossa vida. Sermos parecidos com Cristo. E esse, meus irmãos, deve ser o nosso objetivo de vida. Por exemplo, existe uma ordem na Igreja Católica chamada os franciscanos, porque eles imitam a Francisco. E por causa disso, eles carregam um barbante com 3 nós, e cada nó simboliza um voto, a imitação de Francisco. Primeiro voto, eles precisam viver a pobreza, porque Francisco abriu mão da riqueza. Segundo voto, eles precisam viver a castidade, porque Francisco viveu a castidade. Terceiro voto, eles precisam praticar a obediência, porque Francisco era obediente. Eles andam com uma roupinha marrom, com um negocinho marrom na cabeça assim, com certeza você já deve ter visto. E o objetivo de vida deles é imitar a vida, as ações, o comportamento de Francisco. E eles vivem e morrem para se assemelhar a Francisco. No momento em que nos tornamos cristãos, nós temos um objetivo de vida, que é nos tornar semelhantes a Cristo em tudo, no nosso modo de falar, pensar, sentir e agir. Nós dormimos e acordamos todos os dias, mirando em um único objetivo: ser parecido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um objetivo de vida, meus irmãos. E devemos ser semelhantes não apenas em 3 áreas, como os seguidores de Francisco, mas em todas as áreas da vida de Cristo. É óbvio que existem características mais marcantes na vida dele. Eu vou citar apenas algumas aqui. Por exemplo, algo marcante na vida dele é que ele era sem pecado. Ele viveu o tempo inteiro em santidade. E 1 Pedro 1,16 diz assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É para imitar. É interessante que muitas pessoas, quando pecam, elas se justificam dizendo assim: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Todo mundo tem pecado, até o pastor da igreja peca, por que eu não posso pecar? Acontece que a Bíblia não diz seja santo porque o pastor é santo, porque o crente lá da igreja é santo. O texto diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o nosso chamado é para imitar a Deus, e Deus não tem pecado. O nosso esforço diário é para não viver na prática do pecado e ser semelhante a Cristo. Outra coisa, Jesus era manso diante das afrontas e dos insultos. E devemos imitar isso. 1 Pedro 2,21 diz: pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais os seus passos. 22, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Você está pronto para ver alguém buzinar na sua orelha no trânsito, te insultar e ser manso? Você está pronto para ver o seu patrão ou seu colega de serviço chamar a sua atenção na frente de todos e ser manso? Você está pronto para o seu cliente dever 5, 10, 15 mil reais para você sem perder a paciência e sem explodir e estourar com ele? Você está pronto para ouvir o seu vizinho ouvindo aquele funk nas alturas na sexta-feira à noite, sem ficar com vontade de catar o revólver e lá dar um tiro na cara dele? Você está pronto para suportar as afrontas, os insultos com mansidão? Não, você não está pronto, eu não estou pronto e ninguém está pronto. É por isso que nós somos mendigos da graça de Deus,
Todos os dias nós pedimos: Senhor, me dê a tua graça para que eu tenha força de ser parecido com o Senhor e andar em mansidão. Sede igual a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bem-aventurado os mansos de coração, porque eles possuirão a terra. O cristão não paga na mesma moeda, o cristão não vive o toma lá da cá, o cristão aguenta a ofensa, engole o orgulho e pratica a mansidão, porque ele quer ser semelhante a Jesus Cristo. Amém? Ô socorro! Glória a Deus! Outra coisa, Jesus vivia o desapego material e financeiro. Um dia um jovem se colocou à disposição para segui-lo e ele disse: você quer me seguir? Tem certeza? Saiba de uma coisa, que as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele era desapegado de todo o conforto material e financeiro. Nos anos 90, meus irmãos, explodiu no Brasil esta famosa teologia da prosperidade, que tenta pôr na sua cabeça que Deus quer enriquecer a todo mundo a qualquer custo. E está dando o que fazer para tirar da cabeça de alguns irmãos que Cristo não morreu na cruz para nos trazer riqueza material. A riqueza que Cristo veio trazer é espiritual, meus irmãos. É riqueza de paz, de alegria e de vida abundante interior. Esses crentes que vivem orando, dizendo: Senhor, dai-me prosperidade, multiplica, Senhor, os meus bens, faze-me crescer na terra e construir um reino terreno, eles não estão imitando a Cristo. Eles podem estar imitando o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Homem do Chapéu, podem estar imitando esses ricaços e milionários, mas quem imita Cristo, imita o exemplo dele e segue principalmente as palavras dele. Foi Jesus quem disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ajunteis para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Quem é o cristão, meu irmão e minha irmã? É aquele que tem o seu coração apegado nas coisas do céu. Eu não estou dizendo para você que eu não fico feliz quando eu recebo uma bênção financeira ou material. É claro, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Temos que ser felizes e nos alegrar com todas as bênçãos de Deus. Porém, o nosso coração não se prende às coisas terrenas. O nosso coração almeja, deseja e aspira ser semelhante a Cristo e possuir a sua presença santa na nossa vida. Esse é a nossa ambição e o nosso maior desejo. Isso é imitar a Cristo, meus irmãos. Outra coisa que não pode faltar: Jesus era extremamente humilde de coração. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para ser servo de todos. E humildade, meus irmãos, não tem a ver com jeito de andar, não tem a ver com o tom de voz baixinho. O nome disso é timidez. Humildade, sabe o que significa? Significa você pensar mais nas necessidades do outro do que nas suas. Significa esquecer do seu ego e de si mesmo para pensar no outro primeiro do que em você. O próprio Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o último. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, se colocando como servo mais humilde da casa, e disse: fiz isso para dar-vos um exemplo, para que vocês lavem os pés uns dos outros.
Quem é o imitador de Cristo? É aquele que esquece dos seus problemas, da sua vida, dos seus sonhos e desejos egoístas para praticar o serviço e ajudar o próximo que está diante dele. Você sabia que Deus não nos criou para olharmos para nós mesmos? Agora mesmo eu consigo olhar para o Léo, para o Israel, para o pastor Vanderlei, mas eu não consigo olhar para o meu rosto. Sabe por quê? Porque eu não fui criado para olhar para mim mesmo. Eu fui criado por Deus para olhar a sua necessidade e para ir em seu serviço. Humilde de coração é aquele que serve o próximo e esquece dos seus próprios interesses egoístas. Essa é a humildade diante das pessoas. E existe a humildade diante de Deus, que é aceitar a vontade dele, por mais difícil que seja. E como o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele orou: Senhor, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. É difícil, Senhor, se for possível, afasta, mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E ele aceitou a vontade de Deus, por mais difícil que foi. E nós estamos em um tempo, irmãos, onde muitos crentes ensinam que você não pode aceitar as coisas difíceis da vida. Eu me lembro de uma mulher que entrou na minha casa para me evangelizar um dia, e ela disse que nós não podemos aceitar o câncer, porque na cruz, Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Nós não podemos aceitar problemas, dificuldades, porque Cristo já levou tudo. Isso, meus irmãos, não é um modo de pensar de Cristo. Por isso que Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sendo ele de forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou e se tornou um servo, semelhante a homens, e humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual que é o modo de pensar de Cristo Jesus? É aceitar a cruz, é abraçar o sofrimento e dizer: Senhor, se for possível, afasta de mim essa dor, mas se não for possível, eu aceito, vou te amar e te adorar da mesma forma. Isso é imitar a Cristo, sendo humilde e aceitando a provisão de Deus. Meus irmãos, de que forma nós podemos nos assemelhar a Cristo? Existe um homem que gastou cerca de 170 mil reais com plásticas e cirurgias para ficar parecido com Jesus. Ele também se tornou carpinteiro para imitar a Cristo na profissão. E ele começou a ler textos religiosos para tentar imitar o comportamento dele. Isso saiu nos jornais, basta você jogar na internet que você acha. Ele tentou de forma radical ser semelhante a Cristo. Porém, nós não precisamos imitar a Cristo nesse sentido. É somente, irmãos, nas virtudes, nas ações, no modo de pensar e de sentir que há em Cristo Jesus. E nós podemos fazer isso, primeiro, lendo a Bíblia todo dia. O salmista disse: feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não existe um bom imitador, ele não é um bom imitador se ele não observar atentamente a pessoa que ele quer imitar. Todos nós já vimos também muitos homens na TV imitando o Elvis Presley. É verdade ou não é? No entanto, teve um homem chamado Shawn Cruz, que foi considerado o melhor imitador do Elvis de todos os tempos. O seu segredo? Contemplação. Desde a adolescência, ele observava o tom de voz do Elvis, os movimentos de dança dele e até mesmo detalhes do seu comportamento fora do palco. E de tanto contemplar e observar a vida do Elvis, ele se tornou parecidíssimo com o Elvis, a ponto de ser considerado o melhor imitador do Elvis do mundo. Se o nosso objetivo
é sermos imitadores de Cristo, devemos seguir o mesmo caminho. Devemos abrir a Bíblia todos os dias, a fim de observarmos e contemplarmos as palavras, os pensamentos, as ações, os sentimentos, o estilo de vida, os anseios do Senhor Jesus, a fim de imitá-lo nas entrelinhas e nos menores detalhes, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Infelizmente, muitos irmãos abrem a Bíblia somente quando precisam de um direcionamento na vida ou de uma resposta para um problema. Esses não são cristãos, mas o verdadeiro cristão abre a sua Bíblia todos os dias, porque ele tem um objetivo: ele quer imitar a Cristo em todos os detalhes da sua vida, e ele não irá descansar enquanto não alcançar esse objetivo, enquanto não olhar no espelho da palavra e enxergar que a sua vida está sendo transformada, moldada, e o seu caráter está se tornando semelhante ao de Cristo. É por isso que nós lemos a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia não é uma caixinha de promessa, algo que traz apenas conforto e esperança. A Bíblia é o padrão, o modelo, o caminho a ser seguido e imitado, que é Cristo Jesus. Contemplação gera imitação. 2 Coríntios 3,18 diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Contemplação gera transformação e imitação. Uma criança que desde novinha contempla os seus pais falando palavrões dentro de casa o dia inteiro, naturalmente irá imitar, e na escola ela vai falar palavrões, porque contemplação gera imitação. Se o nosso objetivo é contemplar a Cristo todos os dias nas Escrituras, automaticamente o nosso coração vai ser transformado e iremos imitá-lo em tudo na vida. Devemos ler a Bíblia, meus irmãos, para imitá-lo. Segundo, devemos pedir isso em oração. Gálatas capítulo 5 nos diz que é o Espírito Santo quem traz as características de Cristo para nós. É Ele, a Bíblia diz que é Ele que traz o amor, a alegria, a paciência de Cristo, a bondade dEle, o domínio próprio para dominarmos nossos desejos, a fidelidade, a paz interior. Tudo isso quem traz para nós é o Espírito Santo. E Lucas 11, versículo 13 diz que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem pedido o Espírito Santo nas suas orações pessoais? Eu sei que existe um momento na oração onde nós apresentamos para Deus uma necessidade, onde clamamos por um milagre, por uma resposta. Tudo isso faz parte e é bom. Porém, esse não é o pico da oração. Lembra na época da pandemia? A pandemia vai chegar no pico, ou seja, no seu auge, no seu ponto máximo. A oração também tem um ponto máximo. É quando nós adoramos a Deus e pedimos que o seu Espírito nos transforme à imagem de Cristo. Perguntinha: essa semana, a sua oração durante esses últimos 7 dias da semana, a sua oração teve algum momento de pico? Teve algum momento onde você se esqueceu de todos os problemas dessa terra e se concentrou apenas no coração de Cristo e desejou ser transformado à sua imagem e semelhança? Houve um momento na sua oração onde você orou dizendo: Senhor, transforma a minha mentalidade, transforma o meu comportamento, porque eu não aguento mais olhar no espelho e enxergar a mim mesmo. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Só quem pede recebe a transformação, mas só pede quem deseja.
E só deseja quem é verdadeiro filho. O filho sempre desejará ser parecido com o pai. E meus irmãos, para concluir, quero partilhar rapidamente a história de um missionário chamado David Livingstone. Ele foi para uma região, para esses povos carentes de tudo e analfabetos, pregar o evangelho. E chegando lá, ele decidiu pregar com a vida e mostrar as ações e os comportamentos de Cristo. Ele ajudava todo mundo que precisava, ele era paciente com os rebeldes, ele demonstrava amor, ele fugia do pecado, ele era semelhante a Cristo. Passado um tempo, ele saiu daquele lugar. Passou alguns anos, talvez uns 20 anos, não me lembro ao certo, e veio um outro missionário naquele lugar e começou a descrever a vida de Jesus. E dizia: olha, Jesus tinha compaixão dos doentes, Jesus ele fugia do pecado, Jesus passava horas em oração, Jesus era assim, era manso, era humilde. Aí alguns homens levantaram a mão e falaram assim: peraí, esse homem que você está falando aí, esteve aqui uns 20 anos atrás. Eu falei: peraí, mas como assim? Claro que não, Jesus veio faz 2000 anos. Eles disseram: não, 20 anos atrás teve um homem que esteve aqui, esse homem que você está falando é desse jeito. Ou seja, meus irmãos, esse David Livingstone imitou tanto a Jesus que a sua vida foi confundida com a dele, porque ele entendeu que o maior objetivo de um cristão é ser semelhante a Cristo, é ter a sua mente, o seu coração imprimido no caráter e na nossa natureza. Eu quero terminar dizendo para você que nós não conseguiremos fazer isso sozinho pelos nossos próprios esforços, mas a Bíblia garante que quando nós temos fé em Cristo e nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, o Espírito Santo começa a gerar em nós essa transformação e começa a nos mudar todos os dias à imagem de Cristo. Então você passa a ser uma mãe que age como Cristo agiria, uma esposa com a paciência de Cristo, um marido com o amor e a gentileza de Cristo. Você passa a ser um jovem, um homem com a santidade e a pureza da mente de Cristo. Você passa a refletir a imagem de Cristo, porque o Espírito de Cristo está vivendo dentro de você. Isso é ser cristão, isso é ser salvo pela graça, isso é viver em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos.